Imagine um país cercado por montanhas majestosas, onde os relógios marcam o tempo com precisão cirúrgica, onde o dinheiro se guarda em cofres tão profundos quanto a história que os esconde. Um lugar que parece viver a parte do caos do mundo, como se tivesse feito um pacto secreto com o próprio destino. Esse lugar existe, e seu nome é Suíça. Mas será que sempre foi assim? Será que essa paz impecável sempre foi a regra? Houve um tempo em que o sangue corria pelas encostas dos Alpes. E se você quer entender até o último detalhe desta história inacreditável, inscreva-se agora no canal e fique até o fim do vídeo. A verdade sobre a Suíça é muito mais complexa, estratégica e surpreendente do que você imagina. Durante séculos, a imagem de neutralidade e riqueza que hoje conhecemos foi construída sobre batalhas esquecidas, alianças improváveis e decisões radicais que mudaram para sempre o destino dessa pequena nação no coração da Europa. A Suíça que hoje conhecemos não nasceu com bandeira branca e cruz vermelha. Ela foi esculpida com espada, suor e resistência, muitas vezes contra inimigos que pareciam impossíveis de deter. Antes de ser símbolo de paz, a Suíça foi um mosaico de povos montanhosos, divididos por dialetos, religiões e interesses locais. Antes dos bancos suíços guardarem os segredos do mundo, havia clãs que guardavam os próprios vilarejos com unhas e dentes. O que uniu essas comunidades? E por quê? Contra todas as expectativas, decidiram trilhar um caminho tão diferente do restante do continente. A história da Suíça começa com um segredo ancestral que poucos conhecem. Ela nasceu como um ato de rebeldia, não de conquista, mas de resistência. E é esse impulso, discreto, firme e coletivo, que moldou um dos países mais enigmáticos e respeitados do mundo moderno. Uma terra onde o silêncio tem mais força que o grito, e onde a neutralidade, longe de ser covardia, sempre foi uma forma estratégica de sobrevivência. Se você acha que já conhece a Suíça, espere até ver o que realmente aconteceu por trás dos vales e montanhas. Muitos acreditam que a Suíça é simplesmente um país neutro, rico e organizado. Mas o que poucos imaginam é que essa reputação foi conquistada com sangue frio, decisões duras e uma geografia que, ao mesmo tempo em que protege, também isola. A neutralidade não é um presente da história. É uma construção meticulosa feita por homens e mulheres que entenderam cedo demais que, para sobreviver no coração da Europa, era preciso escolher muito bem suas batalhas. E, mais ainda, saber quando não lutar. Durante a Idade Média, a região que hoje conhecemos como Suíça era apenas um conjunto de territórios sob o domínio do Sacro Império Romano Germânico. Não havia unidade política, nem uma ideia clara de identidade nacional. O que havia eram montanhas, vales e comunidades independentes, desconfiadas umas das outras. O caminho para se tornar uma confederação sólida começou, ironicamente, por medo. Medo de ser invadido. Medo de perder o pouco que tinham. Medo de que o silêncio dos Alpes fosse substituído pelo rugido das botas imperiais. Mas o silêncio suíço sempre foi estratégico. O povo que habitava essas terras sabia que não podia competir em números com os grandes impérios. Então, usou o que tinha. As montanhas como muralhas naturais, a diplomacia como escudo e o tempo como arma. Aprenderam a esperar, a negociar e a esconder mais do que mostrar. Assim nasceu o arquétipo do suíço discreto, calculista, preciso, uma caricatura moderna que esconde um passado feroz e, por vezes, brutal. Mesmo os cantões, essas divisões administrativas que ainda hoje existem, surgiram mais por necessidade de defesa mútua do que por afinidade cultural. Eles se uniram não porque se amavam, mas porque sabiam que, separados, seriam esmagados. A história da Suíça começa, portanto, com um paradoxo. Um povo que se uniu para manter sua independência, mas cuja identidade foi moldada por séculos de isolamento, resistência e desconfiança externa. E é essa tensão, entre união e separação, entre exposição e segredo, que ainda hoje pulsa nas veias do país. A Suíça moderna pode parecer um santuário imune ao barulho do mundo, mas sua origem é tudo menos pacífica. E quanto mais cavamos nesse solo alpino, mais percebemos que a verdadeira história da Suíça é escrita nas entrelinhas, nos acordos silenciosos, nos gestos contidos, nos silêncios estratégicos que dizem mais do que 1000 palavras. Quando se fala da Suíça,
O que está em jogo não é apenas um território neutro. É uma maneira única de sobreviver ao caos, calado, preparado e sempre um passo à frente. Ao longo dos séculos, enquanto reinos se erguiam e caíam ao redor, a Suíça ia esculpindo sua própria história em silêncio. Não havia coroações majestosas nem conquistas imperiais. Em vez disso, havia pactos discretos entre comunidades camponesas, soldados que sabiam lutar como poucos, e conselhos locais que decidiam os rumos da sua própria sobrevivência. Essa autonomia fragmentada, em vez de ser uma fraqueza, acabou se tornando a base de uma força coletiva resiliente. O curioso é que, em meio à aparente tranquilidade das paisagens alpinas, os suíços foram criando uma cultura política de vigilância constante. Eles não confiavam em promessas vazias, nem em impérios distantes. Preferiam se organizar em assembleias, tomar decisões por consenso e manter sempre os olhos bem abertos para os movimentos externos. A famosa neutralidade, portanto, nasceu não da passividade, mas da prudência. Era uma forma de se manter vivo em meio ao caos. Essa postura cautelosa se refletia até nos símbolos. Enquanto outras nações ostentavam águias, leões ou escudos flamejantes, a Suíça adotou uma simples cruz branca sobre fundo vermelho. Sem excesso, sem ostentação. Um sinal de identidade, ao mesmo tempo, de contenção. A cruz não era um chamado à guerra, mas um lembrete de valores que transcendiam as batalhas, coesão, resistência e autonomia. Mas talvez o maior segredo da Suíça esteja justamente no que ela escondeu ao longo dos séculos. Seu sistema bancário, por exemplo, tornou-se sinônimo de confidencialidade quase absoluta. Mas antes disso, foi uma extensão natural de sua cultura de silêncio estratégico. Os suíços aprenderam, com o tempo, que guardar segredos podia ser mais valioso do que revelar verdades. E foi essa habilidade, essa arte de permanecer invisível quando o mundo está em chamas, que transformou a Suíça de um conjunto de vilarejos vulneráveis em um dos territórios mais estáveis e respeitados do planeta. Por isso, antes de mergulharmos nos eventos que moldaram essa nação, é preciso entender: a Suíça não é apenas uma terra de montanhas e chocolates. É uma ideia, um método, uma resposta silenciosa ao barulho do mundo. Muito antes da bandeira branca com cruz vermelha tremular entre os picos nevados, o território que hoje conhecemos como Suíça era um mosaico caótico de culturas, tribos e influências externas. A região alpina era habitada por povos celtas, como os helvécios, que viviam da agricultura, do pastoreio e do comércio local. Eles não tinham uma identidade nacional. Sequer sabiam que um dia alguém chamaria aquelas terras de Suíça. Para eles, eram apenas vales isolados cercados de montanhas, onde sobreviver era mais urgente do que construir qualquer senso de unidade. Os romanos chegaram por volta do ano 48 a.C., liderados por Júlio César, e anexaram a região ao império, fundando cidades como Aventicum, Vindonissa e Augusta Raurica. Por séculos, a influência romana trouxe infraestrutura, estradas, aquedutos e uma nova ordem política. Mas, mesmo sob o domínio romano, os Alpes continuavam a ser uma fronteira difícil, onde a civilização mal conseguia penetrar por completo. Os vilarejos mais altos ainda preservavam costumes antigos e formas próprias de organização. Após a queda do Império Romano do Ocidente, por volta do ano 476, o território caiu em uma nova fragmentação. Povos germânicos como os burgúndios, alamanos e francos disputaram cada pedaço de terra, trazendo com eles suas línguas, crenças e estruturas tribais. Durante séculos, o que hoje é a Suíça foi apenas uma terra de passagem e conquista, sem centro, sem controle unificado, sem qualquer noção de Estado. E nesse cenário turbulento, algo começou a se formar. Não uma nação, mas uma resistência cultural. Os povos alpinos desenvolveram uma habilidade única: adaptar-se sem se submeter. Aprenderam os idiomas dos invasores, mas mantiveram seus dialetos. Seguiam os ritos das igrejas dominantes, mas preservavam suas festas locais. Aceitavam reis e imperadores, mas continuavam se reunindo em assembleias montanhosas, decidindo entre si o que fazer. Era um tipo de autonomia silenciosa, invisível aos grandes senhores feudais, mas viva nas rotinas dos camponeses e pastores. Durante a Idade Média,
A Suíça fez parte do Sacro Império Romano-Germânico. Mas, diferente de outras regiões que se diluíam no feudalismo, os cantões suíços começaram a se fortalecer como núcleos de resistência. As montanhas protegiam não só contra exércitos, mas também contra a imposição de leis externas. E, com o tempo, essa geografia rebelde se tornou aliada de uma mentalidade coletiva. Não queremos ser governados por ninguém de fora. O século XIII foi particularmente importante. Enquanto impérios lutavam entre si por hegemonia, os vales suíços aproveitavam as brechas para firmar suas próprias alianças. Foram esses acordos locais, muitas vezes ignorados pelos nobres europeus, que pavimentaram o caminho para algo inédito, uma confederação que nasceria não da conquista, mas do pacto mútuo entre iguais. Mas ainda era cedo para falar em Suíça. O nome ainda não existia, e as ameaças que se aproximavam viriam com força brutal. Antes da união, haveria conflito. Antes da neutralidade, haveria guerra. O que viria a seguir não seria uma decisão pacífica, mas um grito silencioso de liberdade entre as sombras das montanhas. No final da Idade Média, os Alpes ainda eram um território de margens incertas, onde se cruzavam interesses de condes locais, bispos poderosos e representantes do Sacro Império. A população rural vivia sob uma combinação complexa de leis feudais, tributos forçados e obediência a senhores distantes, que muitas vezes não pesavam sequer nos vales que controlavam. Era uma sociedade fragmentada, mas cada vez mais inquieta. As comunidades alpinas, cansadas de abusos e negligência, começaram a se reunir em assembleias populares conhecidas como Landgemeinde, uma tradição que, surpreendentemente, perdura até hoje em alguns cantões. As primeiras formas de resistência concretas surgiram a partir do medo de perder o pouco que tinham. Com a morte do imperador Rodolfo I de Habsburgo no ano de 1291, os cantões que compunham a região central dos Alpes, Uri, Sawyz e Unterwalden, passaram a temer a crescente ambição territorial dos Habsburgo. Esses, agora sem freios imperiais, buscavam consolidar seus domínios pela força. Para os camponeses montanheses, a ameaça não era apenas política. Significava o fim de sua autonomia, o aumento de impostos e a obrigação de servir como vassalos de uma corte distante. Foi nesse clima de tensão que a ideia de união começou a ganhar forma. Não se tratava ainda de um movimento revolucionário no estilo moderno. Era, antes de tudo, uma aliança prática, uma promessa de ajuda mútua diante da opressão, uma estratégia de sobrevivência entre iguais. A Suíça nascia lentamente, não como uma nação sonhada, mas como uma necessidade urgente. Outros elementos ajudaram a moldar esse processo. A geografia difícil, a diversidade linguística e a fragmentação religiosa não impediram, pelo contrário, forçaram a criação de um modelo político original. Cada comunidade mantinha sua cultura e sua fé, mas aceitava participar de pactos de cooperação. Não havia um rei, nem um parlamento central, mas sim uma rede de acordos entre cantões, renovados ao longo do tempo. A economia também teve seu papel. Os caminhos alpinos eram estratégicos para o comércio entre o norte e o sul da Europa, cobrando pedágios, oferecendo proteção e garantindo a circulação de mercadorias. Os cantões suíços começaram a acumular poder econômico discreto, porém relevante. E com o dinheiro, veio a possibilidade de sustentar exércitos locais e comprar favores políticos nas cortes europeias. Em outras palavras, antes de serem suíços, esses povos aprenderam a jogar um jogo de equilíbrio, astúcia e paciência. Eles entendiam que não podiam vencer os impérios pela força, mas podiam resistir, podiam durar, e podiam, sobretudo, se adaptar. Essa cultura de pragmatismo, discreta e eficiente, tornaria-se uma das marcas registradas da Suíça nas gerações seguintes. Ao olhar para trás, vemos que os séculos anteriores à formação oficial da Confederação foram tudo menos silenciosos. Foram séculos de resistência, de diplomacia local, de alianças nas sombras. Foi nesse terreno instável que a identidade suíça começou a se formar, não como um grito de independência, mas como um sussurro que se recusava a ser silenciado. Os registros mais antigos da palavra suíça ainda estavam longe de existir, mas algo mais profundo já se enraizava entre os vales e montanhas,
uma mentalidade coletiva marcada pela desconfiança do poder externo e pela valorização da liberdade local. E essa mentalidade não surgiu do nada. Foi fruto de séculos de invasões, promessas imperiais não cumpridas e da constante necessidade de autodefesa contra forças muito maiores. Assim, os habitantes dos Alpes Centrais tornaram-se mestres na arte da resistência passiva, jamais confrontar diretamente, mas nunca ceder por completo. Esse espírito foi herdado também dos costumes germânicos e latinos que coexistiam na região. O fato de que se falavam diferentes línguas, alemão, francês, italiano e até romanche, não impediu que surgisse um tipo de solidariedade prática. Cada aldeia cuidava de si, mas mantinha pontes com as vizinhas. Uma cultura de pactos e mediações, em que a identidade comum se construía não pela imposição de uma autoridade única, mas pelo reconhecimento mútuo entre iguais. A posição geográfica e estratégica também não passou despercebida pelas grandes potências da época. O território dos futuros suíços era atravessado por rotas comerciais vitais, como os passos de São Gotardo e Simplon, que ligavam o norte ao sul da Europa. Isso fez com que os senhores feudais, reis e bispos constantemente tentassem controlar a região para garantir o fluxo de bens, impostos e influência. No entanto, essa pressão constante apenas reforçava a necessidade dos povos alpinos de manter sua autonomia, criando redes locais de proteção e inteligência política que lhes permitiam escapar do domínio total. Nesse cenário, o sentimento de pertencimento não era nacional, mas comunitário. As pessoas não diziam "sou suíço", porque essa ideia ainda não existia. Elas diziam: "sou de Uri, sou de SCHWYZ, sou de Unterwalden". Mas, mesmo assim, quando o inimigo vinha de fora, era entre esses mesmos cantões que se buscava refúgio e apoio. Essa dualidade, de serem ao mesmo tempo profundamente locais e potencialmente confederados, seria a chave para a criação de uma das formas mais estáveis de organização política da Europa. No ano de 1291, a morte do imperador Rodolfo I de Habsburgo deixou um vácuo de poder que mudaria para sempre a história dos Alpes. Os cantões de Uri, SCHWYZ e Unterwalden, situados no coração da região montanhosa, sabiam que esse vácuo poderia ser preenchido por mãos ambiciosas. Os Habsburgo, já sedentos por expandir sua influência, viam naquelas terras um território ideal para controlar as rotas comerciais e impor sua autoridade. Mas os camponeses da montanha pensavam diferente. Em algum momento entre os anos de 1291 e 1301, os registros são incertos, pois a história foi contada mais por tradição do que por tinta. Representantes desses três cantões se reuniram secretamente em Rutli, às margens do Lago dos Quatro Cantões. Ali, ao ar livre, debaixo do céu alpino, fizeram um pacto que ficou conhecido como o Juramento de Rutli. Foi um compromisso oral, mas tão poderoso quanto qualquer tratado imperial. Prometeram se apoiar mutuamente diante de qualquer ameaça externa, resistir à tirania e manter sua autonomia. E, diferente de tantos outros pactos da época, este sobreviveu, porque ele não dependia de reis, nem de exércitos profissionais. Dependia apenas da palavra e da coragem de homens livres que preferiam morrer lutando do que viver submissos. Esse juramento não criou um país, ainda não, mas acendeu uma faísca que daria origem à Confederação Suíça. Nos anos seguintes, esse pacto se tornaria uma rede de alianças. Novos cantões se uniram à causa, não por conquista, mas por afinidade. A confederação começou a crescer como um organismo vivo, lento e cauteloso, mas firme em seus princípios: autogoverno, defesa coletiva e desconfiança absoluta dos grandes senhores feudais. Os conflitos com os Habsburgo eram inevitáveis. Em 1305, a Batalha de Morgarten marcou o primeiro grande triunfo da jovem confederação. Os suíços, em menor número, usaram a geografia a seu favor. Esperaram os cavaleiros inimigos em um desfiladeiro estreito e os atacaram com lanças, pedras e táticas de guerrilha. Foi um massacre. O império não esperava que camponeses organizados, sem brasões nem castelos, fossem capazes de derrotar um exército nobre. Essa vitória selou algo fundamental. Os suíços haviam provado que podiam se defender. Mais ainda, haviam mostrado que podiam se unir e vencer quando estavam ameaçados. Com o passar do tempo, essa memória se transformaria em mito.
e o juramento de Rütli se tornaria um símbolo nacional tão poderoso quanto qualquer constituição. Mas o que realmente tornava essa aliança especial era a maneira como funcionava. Não havia um rei, nem um centro de comando. As decisões eram tomadas em assembleias, e cada cantão mantinha sua independência interna. A confederação era horizontal, descentralizada, baseada na confiança e na reciprocidade. Uma estrutura política incrivelmente moderna para a época, e que, séculos depois, ainda seria usada como modelo de democracia direta. Enquanto outros países se formavam pela guerra e pela imposição, a Suíça nascia pelo pacto e pela defesa. Um começo discreto, quase invisível aos olhos dos grandes impérios, mas que, com o tempo, se revelaria uma das construções políticas mais sólidas da Europa. A lenda do juramento de Rütli passou de geração em geração como um segredo compartilhado entre montanheses. Embora os registros oficiais sobre o evento sejam escassos e envoltos em névoa histórica, seu valor simbólico é inquestionável. 3 comunidades pequenas, vulneráveis, esquecidas pelos grandes mapas do poder europeu, haviam tomado nas próprias mãos o controle de seu destino. E mais do que isso, haviam criado um modelo de aliança que dispensava reis, condes ou bispos. Uma união feita não por imposição, mas por escolha consciente e por necessidade brutal. A confederação dos 3 cantões era, à época, uma anomalia. Enquanto o restante da Europa se fragmentava em feudos ou se centralizava em monarquias absolutas, os suíços estavam experimentando algo completamente diferente: autonomia coletiva. Cada cantão continuava a cuidar de seus assuntos internos, mas se comprometia a ajudar os outros em caso de guerra ou invasão. E essa promessa não era apenas política, era espiritual. Defender o vizinho era defender a si mesmo. Essa ideia se espalhou com o tempo. Em 1313, os suíços obtiveram outra vitória contra os Habsburgo na Batalha de Laupen, consolidando ainda mais a reputação dos camponeses como guerreiros formidáveis. Um padrão começava a se repetir. Os exércitos suíços, pequenos e pouco equipados, derrotavam tropas muito maiores com táticas simples e ferozes. Emboscadas, conhecimento do terreno e uma disciplina coletiva que impressionava até os adversários. Foi nesse período que nasceu o temido soldado suíço, um combatente leal, resistente e temido por toda a Europa. A reputação cresceu tanto que, ainda no século XV, os mercenários suíços passaram a ser contratados por reis e papas. Lutavam fora de casa, mas com um código de honra que refletia a cultura que haviam herdado dos primeiros pactos: não abandonar o posto, lutar até o fim e respeitar os acordos feitos. Essa tradição existe até hoje, na forma da Guarda Suíça Pontifícia do Vaticano, um eco direto do espírito de Rütli. Enquanto isso, a confederação continuava a crescer. Cantões como Lucerna, Zurique, Glarus e Zug se juntaram aos 3 fundadores. Mas, curiosamente, a Suíça seguia sem um governo central. As decisões eram tomadas em encontros periódicos chamados Dietas Federais, onde representantes de cada cantão se reuniam para discutir questões militares, comerciais e diplomáticas. E mesmo quando havia discordâncias, e havia muitas, o compromisso maior era com a manutenção da aliança. Esse modelo único foi colocado à prova diversas vezes, especialmente durante as chamadas Guerras de Borgonha, no final do século XV. Enfrentando o poderoso Duque Carlos, o Temerário, os suíços mostraram mais uma vez que seu pacto não era apenas simbólico. Nas batalhas de Grandson e Moura, venceram um dos exércitos mais bem equipados da época, consolidando sua autonomia perante o restante da Europa. Após essas vitórias, a Confederação não era mais apenas uma curiosidade política, era uma força real, temida. O mais importante, respeitada. O juramento de Rütli, que começara como uma promessa entre vizinhos, havia se transformado no alicerce de um projeto político radicalmente moderno. Uma federação sem rei. Um exército sem nobreza. Uma união voluntária entre povos livres que preferiam construir acordos a seguir ordens. E foi assim que, entre espadas e palavras, nasceu a base da Suíça. Enquanto a Confederação Suíça crescia em número de cantões, crescia também em complexidade. Já não se tratava apenas de enfrentar os Habsburgo ou defender caminhos comerciais.
Tratava-se agora de equilibrar um sistema de alianças que reunia povos com línguas, religiões e tradições diferentes. E mesmo assim, o pacto original continuava sendo a base. Cada cantão era soberano internamente, mas comprometido com a defesa coletiva. Esse equilíbrio frágil foi posto à prova diversas vezes ao longo dos séculos seguintes, sobretudo durante as guerras religiosas que varreram a Europa. Enquanto outros países se fragmentavam em conflitos entre católicos e protestantes, os suíços tentaram, nem sempre com sucesso, manter sua coesão confederativa apesar das diferenças doutrinárias. Era um desafio constante, manter-se unido, mesmo discordando em tudo. Ao longo dos séculos 17 e 18, a Confederação Suíça consolidou seu modelo de autogoverno descentralizado, enquanto o resto da Europa oscilava entre absolutismos e revoluções. Enquanto reis eram decapitados na França e impérios travavam guerras por hegemonia, os cantões suíços mantinham uma diplomacia cuidadosa. Não se expandiam, não provocavam, mas também não aceitavam ser subjugados. Era um equilíbrio tenso, sempre por um fio, mas sustentado por uma habilidade rara, a arte de dizer não com elegância. Durante a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, a Suíça foi um dos poucos territórios centrais da Europa que permaneceu relativamente intacto. Não por acaso, os cantões haviam aprendido que, em tempos de guerra total, a sobrevivência dependia mais de acordos bem costurados do que de exércitos permanentes. Foi nesse período que se fortaleceu o princípio da neutralidade suíça, não ainda como política oficial, mas como uma prática consolidada. Não tomar partido, não entrar em alianças ofensivas, não deixar o inimigo usar seu território. Esse comportamento cuidadoso foi recompensado com o reconhecimento formal da independência suíça no Tratado de Westfália, em 1648, um marco decisivo que selava séculos de autonomia conquistada. Mas esse reconhecimento externo não eliminou os conflitos internos. No século XVIII, enquanto ideias iluministas corriam pelas capitais europeias, a Suíça também se via dividida entre cantões progressistas e cantões conservadores. Havia tensão entre o campo e a cidade, entre católicos e protestantes, entre os que queriam abrir-se ao comércio global e os que preferiam manter as tradições. Genebra, por exemplo, emergiu como um polo intelectual, atraindo pensadores como Rousseau e fomentando discussões sobre liberdade civil. Ao mesmo tempo, havia regiões rurais onde o poder local permanecia rigidamente feudal. A Confederação, nesse ponto, parecia menos um país e mais um espelho fragmentado do continente em miniatura. Então veio Napoleão. Em 1798, tropas francesas invadiram a Suíça e impuseram a criação da República Helvética, um modelo centralizado inspirado nos ideais da Revolução Francesa. Foi um choque profundo. Pela primeira vez em séculos, os cantões perdiam sua autonomia. O governo único, sediado em Lucerna, não respeitava as tradições locais. Houve resistência armada, levantes populares e uma onda de ressentimento contra o domínio estrangeiro. A experiência durou apenas 5 anos, mas foi suficiente para mostrar aos suíços que a unidade imposta era tão perigosa quanto a desunião. Após a queda de Napoleão, em 1813, a Confederação foi restaurada, mas agora com uma clareza maior. Era preciso preservar a autonomia dos cantões, sim, mas também garantir mecanismos de cooperação efetiva. Esse equilíbrio delicado foi alcançado com a Constituição de 1848, que criou um governo federal, preservando ao mesmo tempo a soberania interna dos cantões. Nascia aí a Suíça moderna, um Estado federal, neutro, democrático e incrivelmente plural. Ao contrário das nações que emergiram de guerras e revoluções, a Suíça chegou à modernidade por meio de pactos e reajustes constantes. A sua independência não veio do grito, mas da persistência. Não foi conquistada em campos de batalha monumentais, mas em assembleias de montanha, decisões locais e resistências silenciosas. Entre impérios e guerras, a Suíça escolheu ser um ponto de equilíbrio. Um pequeno país cercado por gigantes, mas com uma bússola moral e institucional que o guiaria pelos próximos séculos. A transição para a modernidade exigiu da Suíça não apenas reformas institucionais, mas também uma reinterpretação de sua própria identidade. A Constituição Federal de 1848 não apagou os cantões,
Ela os organizou dentro de um novo sistema, onde cada unidade mantinha sua autonomia, mas agora subordinada a um governo central com competências limitadas, principalmente em defesa, política externa e comércio. Era um modelo híbrido, sofisticado e profundamente pragmático. Um arranjo que, em vez de tentar apagar as diferenças culturais, as acolhia como parte da estrutura política. E isso não era pouca coisa. O país abrigava, e ainda abriga, 4 línguas oficiais, diversas confissões religiosas e realidades econômicas muito distintas entre si. Com a unificação da Alemanha em 1871 e a ascensão das potências industriais europeias, a Suíça precisou se posicionar. Mas, ao contrário de outros países que correram para formar colônias ou alianças militares, os suíços reforçaram sua aposta na neutralidade armada. O exército suíço passou a ser estruturado de forma singular, um modelo de milícia, onde os cidadãos eram treinados para defender o país, mas sem a manutenção de uma força profissional permanente. A ideia era simples: a Suíça não atacaria ninguém, mas qualquer tentativa de invasão seria respondida com resistência total, por cada cidadão, em cada vila, em cada vale. Nesse período, cidades como Zurique, Basileia e Genebra passaram a florescer como centros financeiros, comerciais e culturais. Bancos suíços ganharam fama internacional pela solidez e confidencialidade, atraindo capitais de toda a Europa. Ao mesmo tempo, universidades e centros científicos formavam intelectuais, engenheiros e pensadores que projetariam o país para além de seus limites geográficos. A Suíça moderna não era apenas um refúgio. Começava a se tornar também uma referência. Entretanto, essa estabilidade não significava a ausência de conflitos internos. O século XIX foi marcado por disputas ideológicas entre federalistas e centralistas, por revoltas religiosas e até por uma breve guerra civil, o Sonderbundskrieg, em 1847, entre cantões católicos e protestantes. O conflito foi rápido, com menos de 100 mortos, mas decisivo. O resultado foi a aceitação da Constituição Federal do ano seguinte, selando o pacto moderno entre unidade e diversidade. Com tudo isso, a Suíça chegava ao século XX como um país com fronteiras consolidadas, instituições estáveis e uma população profundamente identificada com seu sistema político. Uma república confederada onde a democracia direta, os referendos populares e a descentralização não eram apenas palavras, mas práticas vivas. E essa estrutura, construída ao longo de séculos de acordos, derrotas e recomeços, seria posta à prova em breve, quando o mundo mergulhasse novamente no caos das grandes guerras. Com o avanço do século XX, a posição geopolítica da Suíça se tornava cada vez mais delicada. Rodeada por potências militares em constante tensão, o país teve que reforçar sua política de neutralidade com ações concretas e visíveis. Em 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a Suíça se declarou oficialmente neutra. Uma decisão que exigiu vigilância permanente nas fronteiras, intensa diplomacia nos bastidores, sobretudo, a manutenção de um exército em estado de prontidão. Os suíços, embora não participassem diretamente do conflito, sentiam seus efeitos em cada canto. A economia sofreu, o comércio foi interrompido, e a pressão ideológica crescia à medida que os cantões francófonos simpatizavam com a França, enquanto os germanófonos inclinavam-se discretamente à Alemanha. O risco de fragmentação interna era real, mas a estrutura confederativa, construída ao longo de séculos, mostrou sua resiliência. A experiência foi semelhante durante a Segunda Guerra Mundial, mas com um grau ainda maior de tensão. A Suíça se viu cercada por regimes totalitários e observada de perto por Hitler. Em 1940, após a queda da França, o país estava literalmente isolado por forças do eixo. Mesmo assim, manteve sua neutralidade, armada, vigiada e estratégica. Os túneis alpinos foram transformados em fortificações, as passagens de montanha minadas, e cada cidadão treinado para resistir até o último vilarejo. Era o ponto culminante de uma lógica construída por séculos. A paz suíça não era um dom, mas um estado de alerta permanente. Uma escolha. E essa escolha tinha um custo. Um custo que o mundo ainda não compreendia completamente. A neutralidade da Suíça é, talvez, o traço mais conhecido. Ao mesmo tempo,
mas mal compreendido de sua identidade. Aos olhos do mundo, trata-se de um país que se manteve fora das grandes guerras, que rejeita alianças militares e que atua como mediador imparcial em conflitos globais. Mas por trás dessa postura aparentemente pacífica, há uma realidade muito mais dura. Manter-se neutro exige vigilância constante, decisões morais complexas, muitas vezes, concessões silenciosas que beiram o inaceitável. A neutralidade suíça, ao contrário do que muitos pensam, não foi um abrigo confortável, foi uma escolha estratégica, feita sob risco e com um preço alto demais para ser ignorado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça ficou completamente cercada pelas forças do eixo. Isolada por terra, viu-se obrigada a negociar com vizinhos hostis para garantir sua sobrevivência. Exportou produtos para a Alemanha nazista, manteve rotas comerciais com países ocupados e aceitou depósitos bancários de origem duvidosa. Ao mesmo tempo, abrigou milhares de refugiados, ofereceu asilo político a perseguidos e serviu como canal de comunicação entre países em guerra. Foi um jogo delicado, onde cada decisão poderia significar a ruína total ou a manutenção da soberania. E, nesse equilíbrio, houve erros. Centenas de judeus foram recusados na fronteira. Fortunas de famílias em fuga desapareceram nos cofres de bancos protegidos por leis de sigilo absoluto. A neutralidade, nesse contexto, deixou de ser apenas uma virtude, tornou-se uma sombra que ainda paira sobre a reputação do país. Após o fim da guerra, a Suíça se viu obrigada a encarar seu próprio espelho. O mundo havia mudado. As grandes potências dividiam-se em blocos ideológicos, o risco nuclear redefinia as estratégias diplomáticas e as antigas neutralidades pareciam obsoletas diante da lógica da Guerra Fria. Ainda assim, a Suíça resistia. Recusou-se a integrar a OTAN. Manteve distância da União Europeia. Preferiu continuar sendo um arquipélago institucional dentro de um continente cada vez mais interligado. E, para isso, fortaleceu ainda mais suas instituições democráticas, seu sistema de milícia e sua economia independente. A neutralidade passou a ser não apenas uma política externa, mas uma filosofia interna. Viver fora dos extremos, resistir à polarização, proteger a autonomia acima de tudo. Essa postura também teve reflexos econômicos. Com um sistema bancário baseado na discrição e na estabilidade, a Suíça atraiu fortunas de todo o mundo. Investidores, ditadores, magnatas e empresas multinacionais depositavam ali não apenas dinheiro, mas confiança. E essa confiança virou um negócio tão lucrativo quanto arriscado. A Suíça tornou-se símbolo de segurança financeira, mas também foi alvo de acusações sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento indireto de conflitos. Mais uma vez, o preço da neutralidade se tornava evidente. Em nome da imparcialidade, o país se aproximava perigosamente da conivência. Ainda assim, o povo suíço parecia aceitar esse fardo com maturidade. Em cada plebiscito, em cada referendo, a população reafirmava a preferência por manter o país fora das grandes alianças militares e longe dos compromissos ideológicos. Não se tratava de isolamento, mas de uma forma diferente de estar no mundo. A Suíça oferecia mediação, ajuda humanitária, fóruns diplomáticos e apoio a missões de paz, sem jamais enviar soldados para o fronte. Era uma neutralidade ativa, pragmática, moldada por séculos de escolhas difíceis. A história suíça prova que a paz pode ser conquistada sem guerra, mas nunca sem conflito. Conflito interno, ético, silencioso. A neutralidade exige não apenas distância, mas coragem. E essa coragem não aparece em discursos inflamados, mas em decisões discretas, tomadas nos bastidores de um país que aprendeu a sobreviver dizendo não ao mundo, mas sempre escutando tudo o que ele diz. Com o tempo, o mundo passou a olhar para a Suíça com uma mistura de respeito e desconfiança. Respeito por sua estabilidade, por sua democracia direta, por sua capacidade de se manter fora de guerras devastadoras. Mas também desconfiança pelo silêncio, pelo que não dizia, pelo que escondia. Quando o Holocausto foi revelado em sua totalidade, a Suíça foi pressionada a prestar contas. Investigações internacionais revelaram que, além de recusar refugiados em busca de salvação, o país havia mantido depósitos de ouro nazista e se beneficiado de transações comerciais com o regime de Hitler.
O governo suíço, sob intensa pressão, criou comissões independentes para investigar esses episódios. Aos poucos, vieram os pedidos de desculpas, os acordos de compensação, as reformas legais. Era o reconhecimento, tardio, mas necessário, de que a neutralidade não podia mais ser usada como escudo para a omissão. Mesmo assim, a identidade neutra continuava viva. Nas décadas seguintes, a Suíça se reinventou como capital mundial da diplomacia humanitária. Genebra tornou-se sede da Cruz Vermelha, de agências das Nações Unidas e de inúmeras organizações internacionais. O país oferecia terreno neutro para negociações entre inimigos, era escolhido como sede de encontros secretos e mediações de paz. Mas para manter esse papel, precisava seguir sem alianças, sem alinhamentos automáticos, sem dependências. Essa postura custava caro. Significava manter forças armadas próprias, infraestrutura estratégica nos Alpes, estoques nacionais de alimentos e combustíveis, uma política externa extremamente cautelosa e uma vigilância permanente sobre as fronteiras físicas e ideológicas do país. E, ainda assim, os suíços nunca abandonaram o princípio básico que guiou sua trajetória desde os primeiros cantões. A soberania é inegociável. Não por orgulho vazio, mas por pragmatismo. Porque abrir mão dela, mesmo que um pouco, sempre significou, em sua história, perder o controle sobre seu destino. Por isso, mesmo diante de pressões globais, da modernização da União Europeia, do avanço de blocos econômicos, a Suíça continuou a dizer não quando necessário. Manteve sua moeda, recusou ingressar na União Europeia em referendos populares, preferiu negociar acordos bilaterais, manter fronteiras próprias e controlar seu próprio tempo. Porque, para a Suíça, cada concessão pode ser o início de uma nova dependência. E isso, para um país que nasceu de pactos livres entre povos livres, é um risco que simplesmente não vale a pena correr. Na virada para o século XXI, a Suíça já não era apenas o exemplo de estabilidade, tornará-se também uma exceção desconfortável em um mundo interconectado e cada vez mais polarizado. Enquanto os grandes blocos econômicos se expandiam, as alianças militares se firmavam e os sistemas jurídicos internacionais buscavam padronização, a Suíça seguia seu próprio compasso, votando caso a caso, aderindo parcialmente, recusando imposições. Essa cautela, no entanto, não a tornava menos ativa. Pelo contrário, o país tornou-se um mediador silencioso em dezenas de conflitos, oferecendo terreno para acordos entre potências rivais, servindo de sede para tratados nucleares e sendo palco de discussões diplomáticas onde o resto do mundo só via muros erguidos. Mas tudo isso cobra um preço interno. O cidadão suíço vive com um grau de responsabilidade política raro no planeta. Participa de votações constantes, é treinado para defender seu território mesmo em tempos de paz, contribui para um sistema de defesa baseado na autossuficiência e sabe que seu país não terá onde se apoiar se tudo der errado. A neutralidade, na Suíça, é menos um direito e mais um dever. Um pacto silencioso entre governo e povo, onde cada decisão, por menor que pareça, carrega o peso de séculos de história. Não há espaço para ingenuidade, nem para heroísmo. Há apenas a convicção de que, num mundo onde todos gritam, às vezes o único ato de coragem possível é permanecer calado. No século XXI, a Suíça se transformou no espelho onde o mundo projeta tanto suas esperanças quanto suas críticas. Para muitos, ela representa o ideal, um país que preserva sua democracia, garante altos padrões de vida, protege o meio ambiente, mantém suas instituições firmes e evita se envolver em guerras. Para outros, é uma fortaleza de privilégio, protegida por montanhas e por um sistema financeiro que, durante décadas, acolheu tanto heranças legítimas quanto fortunas ocultas. O olhar do mundo sobre a Suíça é, portanto, ambíguo. Admiração e suspeita caminham lado a lado. O modelo suíço de democracia direta chama a atenção global. Os cidadãos votam em referendos sobre temas que, em outros países, seriam decididos por parlamentos ou gabinetes. Questões como imigração, uso de armas, impostos, saúde pública ou políticas ambientais são debatidas nas praças, nas escolas, nas casas. Esse nível de participação ativa desperta curiosidade, ao mesmo tempo, críticas. Afinal,
Um sistema tão descentralizado pode resistir à pressão de interesses globais, ao populismo digital, às campanhas de desinformação? A resposta da Suíça tem sido sempre a mesma: confiar na maturidade cívica do seu povo. E é justamente essa confiança que causa desconforto internacional. Porque a Suíça não segue tendências, ela testa tudo. Recusa adesões rápidas, mantém uma moeda própria, controla rigorosamente sua política migratória, prefere tratados bilaterais à integração em blocos. Isso irrita países que esperam alinhamento automático e confunde líderes acostumados com discursos polarizados. Em Genebra, sentam-se à mesma mesa representantes de governos que, fora dali, trocam ameaças. Em Zurique, empresas multinacionais fazem negócios lado a lado com instituições que se dedicam à transparência global. Essa dualidade é o que torna a Suíça singular e também alvo de questionamentos. Além disso, há o eterno tema do segredo bancário. Apesar das reformas das últimas décadas, que aumentaram a transparência e puseram fim ao sigilo absoluto, o imaginário coletivo ainda associa a Suíça a contas escondidas e cofres inacessíveis. Escândalos financeiros internacionais frequentemente esbarram em instituições suíças, e mesmo com regras mais rígidas, o país precisa constantemente provar que está do lado da legalidade. Essa vigilância externa é constante, porque o mundo, em parte, admira o modelo suíço, mas em parte também espera o seu tropeço. Por outro lado, a Suíça conquistou um papel raro na diplomacia internacional. É um dos poucos países capazes de intermediar conversas entre inimigos declarados. Em crises globais, como as envolvendo o Irã, Coreia do Norte, Rússia ou conflitos no Oriente Médio, muitas vezes é a Suíça que se oferece para sediar negociações. Sua postura discreta, sua infraestrutura impecável e sua neutralidade reconhecida fazem dela um ator diplomático confiável, ainda que não oficialmente alinhado a blocos maiores. A Suíça não interfere, mas influencia. Não impõe, mas orienta. E isso, em tempos de tensões crescentes, é um recurso estratégico que o mundo aprendeu a valorizar. Apesar de sua postura reservada, a Suíça não escapa dos debates que dominam o século XXI. A crise climática, os fluxos migratórios, os avanços tecnológicos, as desigualdades globais, todos esses temas atravessam as fronteiras suíças, desafiando a lógica de um país que, por séculos, prosperou em relativa autonomia. A neutralidade já não é apenas uma questão militar, mas também uma posição ética diante de transformações planetárias. E o mundo quer saber: até que ponto a Suíça continuará assistindo de fora? Até quando poderá manter seu papel de observadora, sem se comprometer? A resposta tem sido cada vez mais complexa. Em questões ambientais, por exemplo, a Suíça tem se mostrado ativa. Investe em energia limpa, controla rigorosamente suas emissões e mantém políticas públicas ambiciosas em mobilidade urbana e gestão de recursos naturais. Mas, ao mesmo tempo, importa boa parte dos seus bens de consumo e de energia, o que transfere parte do impacto ambiental para fora de suas fronteiras. O dilema é evidente: como sustentar um padrão de vida elevado no mundo cada vez mais interdependente, sem se tornar cúmplice dos custos desse modelo? No campo da tecnologia e da inteligência artificial, o país tem investido em centros de pesquisa, regulamentação ética e espaços de debate internacional. Mas a digitalização global também ameaça valores centrais da cultura suíça, como a privacidade, a segurança de dados e a estabilidade institucional. A Suíça tem buscado liderar discussões sobre limites éticos e governança digital, mas enfrenta pressões de gigantes tecnológicos que operam acima das soberanias nacionais. Novamente, a pergunta retorna: como permanecer neutro no mundo onde a própria neutralidade parece impossível? Mesmo em relação à guerra e à paz, o terreno é cada vez mais delicado. Em conflitos como o da Ucrânia, a Suíça se viu pressionada a tomar posição, não com armas, mas com sanções, votos diplomáticos e políticas econômicas. Romper a tradição de neutralidade parecia impensável, mas manter-se completamente afastada também não era mais viável. O país optou por medidas parciais, adotando sanções sem romper oficialmente com sua doutrina histórica. Uma tentativa de adaptação, de sobrevivência moral num cenário que já não admite silêncio absoluto. Aos olhos do mundo,
A Suíça continua sendo um lugar confiável. Mas, para manter essa confiança, precisa constantemente se reinventar. Neutralidade hoje significa engajamento cuidadoso, transparência seletiva, acima de tudo, responsabilidade diante do que se escolhe calar. O mundo encara a Suíça não como um país imune, mas como um teste vivo. Seria possível existir no centro do furacão, sem jamais ser arrastado por ele? Na prática, a Suíça passou a ser observada como um modelo possível de convivência dentro da diferença. Uma nação pequena, sem ambições expansionistas, mas com uma influência que ultrapassa seu tamanho geográfico. Em um continente marcado por guerras, reconstruções e novos blocos políticos, ela continua sendo uma exceção funcional. Um território que abraça 4 línguas oficiais, diversas religiões, múltiplas tradições e um sistema político que funciona quase como um laboratório cívico. O mundo observa essa façanha com fascínio, muitas vezes com desconfiança. Como pode um país assim sobreviver e prosperar em meio ao ruído? A resposta talvez esteja no silêncio, mas não um silêncio passivo, e sim um silêncio que escuta, que observa, que reflete antes de agir. A Suíça oferece à comunidade internacional algo raro: a possibilidade de respirar. Seus fóruns, suas cidades diplomáticas, suas estruturas de diálogo e seus valores baseados na contenção fazem dela um espaço de encontro no meio de um planeta que constantemente se desencontra. É essa função invisível, a de ser um espaço seguro quando tudo arde, que talvez explique o porquê de tantos países recorrerem à Suíça, mesmo quando discordam de suas escolhas. Porque em um mundo que grita, o silêncio da Suíça não é omissão. É equilíbrio. E é justamente esse equilíbrio que a torna um enigma admirado. Para uns, a Suíça representa um ideal quase inalcançável: paz, ordem, diálogo. Para outros, é um lembrete incômodo de que é possível resistir à lógica dominante do mundo sem perder a relevância. Ao ser simultaneamente local e global, tradicional e inovadora, neutra e engajada, a Suíça desafia as categorias fáceis. Não se encaixa em rótulos, nem responde a pressões com reações automáticas. Escolhe, decide, assume as consequências. E nessa escolha silenciosa, constante e meticulosa, construiu um lugar único no cenário internacional. Não como potência, mas como consciência. Como se, enquanto todos se movem, a Suíça ficasse ali parada. Não por medo, mas para lembrar o mundo do valor de pensar antes de agir. Ao olhar para trás, a história da Suíça se revela como um fio contínuo de escolhas prudentes, pactos silenciosos e uma habilidade notável de resistir sem confrontar, de afirmar-se sem se impor. Desde o juramento de Rutli até os fóruns diplomáticos de Genebra, desde os camponeses armados nas trilhas alpinas até os referendos modernos sobre leis ambientais, a Suíça construiu sua identidade sobre um terreno movediço, mas construiu. E o mais impressionante é que fez isso sem recorrer à glória militar, sem se perder em ideologias extremas, e sem depender de colônias ou saques. Sua maior arma sempre foi a coerência. E seu maior escudo, a confiança do próprio povo. O legado suíço é profundamente contraditório, e por isso mesmo fascinante. É o de um país que vive cercado por gigantes e nunca tentou ser um deles. Que acolheu riquezas do mundo, mas também seus segredos. Que protegeu a paz, mas não ficou imune às guerras morais do século. Que disse não a alianças, mas disse sim à mediação. Um país onde a neutralidade não foi sinônimo de inércia, mas de vigilância. E onde a democracia direta não produziu caos, mas estabilidade duradoura. Esse modelo, tão difícil de replicar, sobrevive porque não tenta agradar a todos, tenta apenas se manter fiel a si mesmo. Na memória coletiva do Ocidente, a Suíça ocupa o lugar de um bastião confiável, uma espécie de balança moral. Ela não grita, mas escuta. Não assume para si o protagonismo, mas oferece palco. Não se vende como salvadora, mas abre as portas quando muitos as fecham. Esse papel sutil, mas indispensável, a torna um dos poucos países capazes de manter o respeito simultâneo de nações rivais. Seu legado não é o de uma civilização expansiva, nem de uma revolução vitoriosa. É o de uma constância rara. Uma sabedoria discreta que atravessa os séculos sem perder o rumo. A Suíça também deixa ao mundo uma lição incômoda.
Talvez o verdadeiro poder não esteja em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo, em resistir às pressões, manter-se firme nos valores e, acima de tudo, saber o momento certo de falar e o momento certo de calar. Sua história nos obriga a repensar conceitos de força, sucesso e influência. Porque enquanto muitos medem a grandeza de um país por seu tamanho ou conquistas, a Suíça nos mostra que, às vezes, a verdadeira grandeza está naquilo que se recusa a perder, mesmo que ninguém mais esteja olhando. Em um mundo cada vez mais veloz, barulhento e polarizado, o legado da Suíça se impõe como uma anomalia intencional. Não é uma terra de conquistas, mas de contenções. Não é conhecida por revoluções, mas por reformas silenciosas. E, mesmo assim, ou talvez justamente por isso, construiu uma das sociedades mais resilientes do planeta. Sua estabilidade não é obra do acaso, é o resultado de séculos de esforço contínuo, de negociações internas incansáveis, de uma população que participa ativamente da política como quem cultiva a terra. Com paciência, atenção e senso de dever. O suíço comum não espera milagres do governo. Espera coerência. E se o Estado falha, é corrigido nas urnas, com precisão quase matemática. Esse modelo de gestão coletiva, pautado por plebiscitos frequentes e decisões descentralizadas, criou uma cultura de responsabilidade individual que molda a vida cotidiana. Ser suíço, em certo sentido, é aceitar o peso do coletivo sobre os ombros. É saber que cada voto conta, que cada política pública é fruto de debate, que cada decisão tem consequências reais. Não há espaço para transferir a culpa. E talvez seja esse o segredo do país. Não o silêncio como passividade, mas como preparação. Um silêncio povoado de escolhas. No plano internacional, esse legado se traduz em confiança. Quando a Suíça fala, o mundo escuta, porque sabe que ela só fala quando tem algo a dizer. E quando oferece seus espaços para negociação, esses espaços não estão contaminados por ambições ocultas ou alianças duvidosas. São neutros de verdade, porque a neutralidade é parte do próprio tecido da sociedade suíça. A Suíça não mede poder em número de soldados, mas em número de portas abertas. Não mede sucesso em PIB apenas, mas na qualidade de vida, na educação, na saúde, no respeito às diferenças linguísticas, culturais e religiosas que coexistem dentro de suas fronteiras. O futuro do país, no entanto, depende de sua capacidade de preservar esse legado sem se fechar ao mundo. A neutralidade precisa continuar sendo escolha, não desculpa. O sigilo precisa andar de mãos dadas com a ética. E a autonomia precisa conviver com a responsabilidade global. A Suíça do amanhã não poderá se esconder nos Alpes. Terá que continuar descendo até o vale, estendendo a mão, abrindo a mesa, escutando vozes cada vez mais diversas. E isso, longe de fragilizá-la, é o que garantirá sua relevância duradoura. O verdadeiro legado da Suíça não está em seus bancos, nem em seus relógios. Está na capacidade de manter-se fiel aos seus princípios em um mundo onde todos mudam de direção a cada década. Está em provar que é possível ser moderno sem perder raízes, ser internacional sem perder soberania, ser forte, sem jamais levantar a voz. Olhando em retrospectiva, é possível perceber que a história da Suíça nunca foi feita de grandes rupturas, mas de pequenos ajustes constantes. Ela não teve um momento fundacional épico como a queda da Bastilha ou a declaração de independência dos Estados Unidos. Seu nascimento foi um pacto camponês, escondido num campo de montanha. Sua consolidação, uma sequência de acordos entre comunidades. Sua maturidade, o fruto de crises enfrentadas com método, e não com gritos. E, talvez por isso, o mundo subestime o quanto custa manter uma nação assim. Porque manter a paz, a estabilidade, a democracia e a confiança exigem um tipo de energia que não explode, mas que sustenta. Esse legado é ainda mais valioso hoje, quando muitos países enfrentam a crise da representação política, a desinformação em massa, a fragmentação institucional. A Suíça não é imune a essas ameaças, mas construiu ao longo dos séculos uma cultura política que oferece ferramentas reais contra o colapso democrático. Sua confiança nas instituições não vem da fé cega, mas da participação constante. Não há políticos intocáveis. Não há decisões definitivas.
Tudo pode ser revisto. Tudo pode ser debatido. E tudo, absolutamente tudo, pode ser votado pelo povo. Não há ilusão de perfeição. Há uma prática contínua de correção. Além disso, a Suíça deixa um exemplo raro de convivência no coração da Europa. Suíços alemães, franceses, italianos e romanches compartilham o mesmo território sem tentativas de assimilação forçada, sem perseguições, sem tensões explosivas. A diversidade é tratada não como obstáculo, mas como base da identidade nacional. Isso cria um senso de pertencimento que não depende de uma língua comum ou de um passado glorioso, mas de um compromisso diário com o bem coletivo. Ser suíço é menos uma herança e mais uma prática cívica. E esse tipo de pertencimento, construído passo a passo, é mais resistente do que qualquer nacionalismo forçado.